Tá bom. Pode ser. Quero começar. Pronto, finalmente. E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Tá todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Espero que todo mundo esteja feliz. Tudo mais. Babá, babá. Essa coisa toda. Turma, hoje eu vou precisar acabar a aula um pouco mais cedo, tá? Qualquer coisa eu complemento. O que faltar, eu vou acabar a aula mais ou menos meio-dia, porque eu estou de plantão no TJ e acabou de sair uma condição coercitiva, no momento que eu acho que a gente não está podendo nem cumprir condição coercitiva, né? Mas aí, paciência, juiz é juiz, juiz manda, quem pode, quem é são, né? Obedece. E aí eu vou acabar tendo que acabar a aula um pouco mais cedo, mas depois, provavelmente, eu já marco vocês depois para repor, porque eu acho que esse tempinho aí vai fazer falta no futuro. Então eu vou logo começar para a gente... Prende o meliante. Não prende ninguém, não. Prende não, mas... Ah, que saco. É porque, sabe o que acontece? A gente intima 1 milhão de pessoas, e aí 1 milhão de pessoas vai para a audiência, muitas vezes, e o juiz falta. Aí o judiciário acaba perdendo a credibilidade dele, porque a pessoa, para ir, ela perde serviço, perde trabalho, perde isso, perde aquilo outro. E muitas vezes chega lá, não tem juiz, não tem não sei quem, acaba não tendo. Aí as pessoas não vão mais. Aí, às vezes, os juízes ficam chateados, aí vão e esperam mandar de condição coercitiva, que eu não sei nem se pode, porque, para mim, vai cometer abuso de autoridades. Porque no mandado de condição coercitiva, tem que haver a primeira intimação, depois tem que haver uma segunda intimação para avisar da audiência. Expedir condução coercitiva, sim, em tese da abuso de autoridade. Mas, quem sou eu, né? Ai, Jesus, Deus tá vendo tudo, eu tenho certeza. Vamos lá, turma. A gente está conversando sobre os procedimentos. E a gente já acabou o procedimento comum, ordinário, sumário. A gente já viu tudo isso. Agora a gente vai ver o procedimento de drogas e o procedimento do tribunal do júri, tá bom? O procedimento de drogas, ele é muito mais, assim, né? Ele é parecido com o procedimento ordinário. Meu computador não vai dar problema agora. Pronto, porque ele é muito parecido com o procedimento ordinário. Ó, eu até copiei, colei aqui, ó, só para vocês verem. Então a gente vai ver o procedimento das drogas, né? Procedimento especial. Procedimento especial, aí lei de drogas. A lei de drogas é a lei, a gente não vê lei de drogas aqui, tá? Vocês só vão ver lei de drogas no penal 4, que é uma optativa que eu sugiro demais que você faça. Procedimento de drogas, pessoal, a gente só vê o procedimento que é bem rápido, porque é muito parecido com o que está aqui, mas vai mudar. Por quê? Por que muda? Porque nas drogas, o que muda são só duas coisas, então eu acho que eu não vou conseguir fazer assim, não. O que vai mudar, turma, porque se eu tirar aqui, o que vai mudar... Ah, nossa senhora, não sei como é que eu vou fazer isso, não. Só se eu escrever aqui no meu quadrinho, porque vai ser difícil. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Como é que eu faço aqui? Eu quero empurrar tudo pra cá, ó. Galera, não vai dar, não. Ai, Jesus. Não dá certo. Deixa eu tirar aqui o meu quadro. Deixa eu escrever aqui que vai ficar melhor. Ó, o que vai mudar na lei de drogas, tá? Na lei de drogas, depois do oferecimento da queixa, ou da denúncia da queixa, que na maioria das vezes é uma denúncia, vou tirar tudo pra cá. Vou apagar por isso aqui. Ai, já está vendo tudo. Vou copiar, vou por parte, que aí fica mais fácil. Pronto. No procedimento, eu apaguei, foi o outro, tá aqui, ó. No procedimento de drogas, começa com o oferecimento da denúncia da queixa. Começa tudo normalmente, tá? Então a gente está vendo o procedimento de drogas. Aí começa tudo com o oferecimento da denúncia da queixa. No caso, nas drogas, quem vai oferecer é a denúncia. Então, a gente está falando do procedimento de drogas do traficante. Porque na droga, no procedimento de drogas, você pode ser ou traficante ou pode ser usuário. Se você for usuário, se tiver portado droga para consumo pessoal, vai para a lei de juizado especial. Mas vamos supor que você vai para o artigo 33 da lei de drogas. E a lei de drogas é a lei 11.343 de 2006.
Se você for para o artigo 33 da Lei de Drogas, aí nesse caso, você vai responder como traficante. E como seria o processo de um traficante? Primeiro tem o oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento da denúncia, você apresenta a sua defesa preliminar. Essa defesa preliminar que você vai defender é no prazo de 10 dias também, e é com base no artigo, e aí, na lei de drogas, é com base no artigo 55 da lei de drogas. Então, turma, você quando vai responder como se traficante fosse, você vai responder, depois do oferecimento da denúncia, vai para o juiz e você vai ser notificado para apresentar a defesa preliminar. Só depois que você apresenta a defesa preliminar é que vem o tal do juiz receber ou rejeitar. Ó, aí depois o juiz rejeita ou recebe da forma como está aqui, que eu não vou conseguir copiar. Ai, Jesus. E eu também não vou fazer tudo, não. Vou pegar aqui da internet, é melhor. Estou apanhando muito aqui. Procedimento, drogas. E eu, logo hoje que eu tô aperreado, é que eu acabei de saber desse negócio. Ai, por isso que eu tô agoniado, até porque não tem sentido se fazer condução coercitiva dessa forma, porque é abuso de autoridade. Além de ser abuso de autoridade, não é assim. Procedimento, drogas, traficante. Nossa, será que não tem um procedimento de drogas? Esse aqui não tá bom também, não. Nossa senhora, vou ter que construir, não acredito, não. Vamos lá, o jeito. Tem um que preste, não. Tá, turma. Aí, turma, o que é que acontece? Você oferece a denúncia, aí você é notificado para apresentar a defesa preliminar. Só depois que você apresenta a defesa preliminar, aí é que o juiz ele vai decidir se recebe ou se rejeita. Então, depois que você apresenta a defesa preliminar, é que o juiz vai decidir se ele recebe ou se ele rejeita. Então, se ele recebe ou se o juiz ele vem e rejeita. Depois que o juiz, turma, aí aqui é a mesma coisa. Depois que o juiz recebe, ou ele rejeita. Depois que o juiz recebe, aí você é citado para comparecer à audiência. Aí você é citado para comparecer à audiência. Aí depois da audiência, vem a sentença. Ou, vem a sentença não, né? Depois da audiência, vem as alegações finais, e depois vem a sentença. Em outras palavras, o procedimento de drogas é muito mais simples do que o procedimento ordinário, se você pensar. Por quê? Ó? Vamos supor, então, que você venha a ser processado por tráfico de drogas. Você, turma, vai ser primeiro notificado para apresentar a defesa preliminar. Depois que você apresenta a defesa preliminar, vai para o juiz, e aí o juiz vai decidir se recebe ou se rejeita. Caso o juiz receba, você é citado para audiência. Depois da audiência, tem as alegações finais, e depois vai ter a sentença do magistrado. Então perceba que o procedimento especial das drogas é muito mais simples, porque como o tráfico assola a sociedade, né, a sociedade quer se livrar do traficante, aí nesse caso se faz um procedimento bem mais simples e bem mais rápido. Então, no caso, a lei de drogas chama de defesa preliminar, mas às vezes pode ser chamado, tá, de defesa prévia. É errado, a lei de drogas fala em defesa prévia, é errado você falar em defesa prévia. O que é mais legal você saber aqui é que nas drogas, essa defesa é feita antes do juiz receber ou rejeitar. Então, na lei de drogas, essa defesa é feita antes do juiz receber ou rejeitar.
Então, o Ministério Público te processa por tráfico de drogas, tu é notificado para apresentar a defesa preliminar no prazo de 10 dias, depois vai para o juiz, que recebe ou rejeita. Se for para o juiz, ele recebe, te cita para tu ir para a audiência, tem as alegações finais e a sentença. Esse é o procedimento de drogas. Deu para entender, turma, como é o procedimento de drogas? Deu para entender como ele é bem mais simples? Deu? Pronto. Então, pessoal, ó, olha como é o procedimento ordinário que a gente viu. Ó. No caso, o procedimento ordinário, ó, o juiz recebe, depois é que vem a resposta à acusação. Nas drogas, a resposta à acusação, né, essa defesa prévia, vem antes do juiz receber. Ó. Esse momento aqui, ó, da resposta à acusação, ele vem para cá, ó, antes do juiz receber. Deu para entender, turma? Então, essa defesa vem para cá. Então, oferece a denúncia, notifica o cara para ele responder a acusação. Quando o cara responde a acusação, vai para o juiz, que recebe ou rejeita. Aí o juiz, se receber, ele determina a audiência. Aí vem para esse momento aqui, ó. Aí a audiência, alegações finais e sentença. Deu para entender, turma? Acredito que sim, né? Procedimento bem simples. Oferece a denúncia, a defesa preliminar, a defesa prévia, é antes do juiz decidir se recebe ou se rejeita. Se o juiz receber, marca audiência, alegações finais e sentença. Agora, turma, eu quero conversar com vocês sobre outro procedimento. A gente só tem que falar aí sobre a lei de drogas, tá? A lei de drogas você vai ver mais em penal 4, mas o procedimento da lei de drogas só muda isso. Agora a gente vai ver o procedimento especial do Tribunal do Júri, que sim, é legal demais. E o procedimento especial do Tribunal do Júri, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, são os princípios do Tribunal do Júri. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam são os princípios do Tribunal do Júri, que está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Então, quais são os princípios do Tribunal do Júri? Aí você vem aqui na Constituição, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Soberania. Oh, meu Deus. Pronto. Aqui, turma, vou botar aqui, porque aí eu vou passar esse material para vocês e vocês veem depois. Então aqui, turma, a gente tem o artigo 5º, inciso 38, que ele fala dos princípios do Tribunal do Júri. E eu quero explicar para vocês cada um desses princípios, tá? Então o artigo 5º da Constituição, ele vai falar assim, ó, é reconhecida a instituição do júri com a organização que a lei lhe der. Que lei é essa? É o próprio CPP. O Tribunal do Júri, se eu não me engano, começa a partir do artigo 406, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, 406. Pronto, exatamente. Então, o Tribunal do Júri, ele começa a partir do artigo 406. Então, tem um bocado de dispositivo, aqui eu vou mais falar do que ler para vocês, mas é bem importante que vocês leiam, pessoal, do artigo 406, certo? Até o artigo 555. Então, aqui você vai ler do artigo 406 ao 555 do CPP. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês conhecessem do Tribunal do Júri são os princípios do Tribunal do Júri. Talvez júri seja a coisa que a OAB mais gosta de cobrar, tá? Então, fiquem bem atentos no que a gente vai conversar, porque certamente vai estar na V3 de vocês. Turma, existem 4 princípios do Tribunal do Júri. O primeiro é o princípio da plenitude da defesa. Esse princípio da plenitude da defesa é maior do que a ampla defesa. Vocês são muito acostumados a falar em contraditório e ampla defesa. Ampla defesa, rapidamente falando, significa você utilizar todos os meios jurídicos existentes para defender o seu direito, né? Então, o que é a ampla defesa? É você utilizar todos os meios jurídicos existentes. No Tribunal do Júri, o que vale lá é a plenitude da defesa. E a plenitude da defesa significa que você pode utilizar não só os meios jurídicos existentes. Significa que você pode utilizar os meios jurídicos, os meios sociológicos, os meios antropológicos, os meios sociais. Então, plenitude da defesa significa que quando você está respondendo no Tribunal do Júri, agora, por exemplo, esse sábado, né, um empresário matou um ex-assessor do Ministério Público, que na época era assessor, né, porque do machismo exacerbado, porque esse ex-assessor estava com a ex-companheira dele.
Então, esse cara vai responder no tribunal do júri. No tribunal do júri, ele tem competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Eu chego já lá. Mas esse cara, esse empresário que matou lá num bar esse assessor do Ministério Público, vai responder no tribunal do júri. Os Nardoni, o goleiro Bruno, responderam no tribunal do júri e tantas outras pessoas, né? O fato é que, quando o advogado está no plenário do tribunal do júri, o advogado pode utilizar outros argumentos que não só argumentos jurídicos. Tanto é que é muito comum no tribunal do júri, se você já assistiu, eu sei que o Vitor já simulou o tribunal do júri aí com o professor Armando. Se você já viu o tribunal do júri, você já viu, você olha e tem advogados que dizem assim: senhores jurados, não deixem o pobre coitado do réu, o Sidney Soares Filho, ser condenado injustamente, que nem nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado injustamente na cruz. Então você nota, não deixem esse pai de família, o pai da Luísa, ir para a cadeia e deixar a Luísa ser um pai dela. Não deixe o pobre do réu ser condenado ser condenado por um crime que ele não cometeu, ir para a cadeia, que é um antro de criminosos. Então, no tribunal do júri, pessoal, tem situações em que você você pode utilizar outros meios que não são meios jurídicos. Daí porque vigora lá o princípio da plenitude da defesa. Agora, esse princípio da plenitude da defesa, ele é relativizado. Ele é relativizado porque o artigo não é esse, é o artigo... Peraí. Pronto. O artigo 479, ele ama cair em prova. Ama mesmo. E esse artigo 479, ele está falando de quando a gente está na segunda fase do tribunal do júri. Professor, como assim segunda fase? A gente vai ver, pessoal, que o tribunal do júri ele tem duas fases. A primeira fase, que não tem os jurados, mas quando você lembra do tribunal do júri, você lembra logo da segunda fase. E na segunda fase é a fase dos jurados. Nessa segunda fase, que é onde tem aquele teatro, né, que a galera fala, que o advogado faz um teatro, que é aquela coisa, é a segunda fase. O advogado, ele só pode apresentar coisas no processo, coisas nessa segunda fase, no plenário, se ele tiver juntado aos autos com no mínimo 3 dias úteis de antecedência. Então o advogado, ele se quiser juntar uma prova, se quiser falar para os jurados de uma prova, essa prova tem que estar nos autos com 3 dias úteis de antecedência. Então, às vezes, cai em prova perguntando se o advogado pode utilizar jornal que saiu no dia. Então, quando for um processo, né, hoje vai ter o julgamento do colombiano lá que tentou matar Maria da Penha. Aí sai no jornal. O advogado pode usar no plenário do júri a revista que saiu naquele dia? Não pode. Porque ele só pode utilizar no plenário do júri o que ele tiver juntado com no mínimo 3 dias úteis de antecedência e a outra parte ainda tem que estar ciente. Isso está no artigo 479, quando ele diz assim, ó, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objetos que não tiver sido juntada aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência à outra parte. Aí vem o parágrafo único, que eu até esqueci de copiar, e diz assim, ó, compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeo, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre o fato da matéria submetida à apreciação no julgamento dos jurados. Então, pode usar o jornal do dia do julgamento, do dia anterior? Não pode. Tudo que... Caramba, tem uma pessoa aqui querendo entrar... Oi, que seja muito bem-vindo, meu amigo, mas na próxima vez, entra no site da Unifor, se você for entrar atrasado, entra no site da Unifor, por favor, faça o login no e-mail da Unifor, no site do Gmail, e aí você entra, que aí atrapalha a aula, tá bom? Mas seja muito bem-vindo, só tenta chegar na hora. Show. Turma, então, o parágrafo único aqui do 479, ele vai falar que é proibido, então, se utilizar jornal, revista, que tenha saído no dia. Por quê? Porque você só pode utilizar o que você juntou aos autos do processo
com no mínimo 3 dias úteis de antecedência. Então você tem que ter juntado com no mínimo 3 dias úteis de antecedência. E esse artigo é uma mão na roda para advogado que quer protelar o processo. Às vezes, o advogado ele contrata o assistente técnico, né? A gente já falou do assistente de perícia, e ele contrata um assistente de perícia e manda o assistente de perícia fazer uma perícia assim, de 1000 páginas, propositadamente. Aí o assistente de perícia faz, o advogado pega essa perícia de 1000 páginas e fica com ele. Fica com ele, fica com ele. Quando dá exatamente 3 dias úteis do julgamento, o que é que esse assistente, o que é que o advogado faz? Ele junta aos autos. Quando ele junta aos autos, ele pede a intimação do MP. O MP recebe uma intimação dizendo que foi juntado aos autos um documento que vai ser exibido para os jurados de mais de 1000 páginas. O que é que o advogado faz? Ele meio que força a acusação a pedir o adiamento da audiência. Então esse artigo ele é muito utilizado para advogado que quer protelar o processo e ele quer, e não está errado não, o advogado está exercendo o direito dele, tá? Não estou falando que o advogado está errado não, de jeito nenhum. Eu acho que é muito esperto do advogado, é ser muito esperto, até porque um dos meios de defesa que se tem é a prescrição. Então, como o nosso judiciário é moroso, como tem 1 milhão de recursos, como o processo não transita em julgado, nunca. Quanto mais um advogado conseguir prolongar o processo, melhor. Aí o cara tem um documento para juntar de 1000 páginas, ele pode ter juntado com 1 mês, com 2 meses. Para que ele vai fazer isso? Deixa chegar pertinho do julgamento que ele junta com 3 dias úteis de antecedência. Que ele força o MP a pedir o adiamento da audiência. Então, pessoal, o princípio da plenitude da defesa significa que a defesa, não é a acusação. Então, se eu estiver respondendo, a pessoa está respondendo pelo aborto, está respondendo pelo infanticídio, auxílio, instigação, induzimento ao suicídio, ou a automutilação, ou mesmo homicídio, que são os 5 crimes dolosos contra a vida, a gente vai já chegar neles, nesse caso, você está no tribunal do júri, você tem direito à plenitude da defesa, que é mais amplo do que a ampla defesa. Outro princípio muito interessante do tribunal do júri se chama sigilo das votações. O único caso no Brasil, e a gente viu isso em processo penal 1, em que o advogado, que o juiz, que quem vai julgar, julga pela íntima convicção, são os jurados. Então, os jurados, eles julgam pela íntima convicção. Os jurados, eles não julgam pelo livre convencimento motivado do magistrado. Lembra que a gente conversou sobre isso? Aqui no Brasil, o juiz é livre para decidir da forma como ele quiser, mas o juiz precisa motivar. Os jurados, eles não precisam motivar, os jurados, eles julgam pela íntima convicção. Então, os jurados são livres para condenar ou para absolver e não precisam dizer por que estão condenando ou estão absolvendo. Agora, quando os jurados condenam ou absolvem, eles o fazem por meio de uma cédula. E essa cédula que os jurados recebem, eles recebem um sim e um não. E aí passam 2 oficiais de justiça, cada um com a urna, para os jurados colocarem se eles estão votando ou não. Professor, não estou entendendo. Pessoal, você está aprendendo que o tribunal do júri tem 2 fases. A segunda fase, que eu vou falar, que é a judicium causae, ela é a fase dos jurados. Quando acaba a segunda fase acaba com os jurados decidindo. Então, depois que tem toda a segunda fase toda, tem aquele teatro que o advogado faz, que o MP faz, na frente dos jurados, tem uns debates orais, que eu vou conversar com vocês bem direitinho sobre como é que acontece, tá? Acabou a instrução probatória na frente dos jurados, acabou. Aí o juiz pergunta, senhores jurados, vocês estão prontos para julgar? Aí os jurados respondem, sim, estamos prontos para julgar. Beleza, pô, bora julgar. Aí o juiz ele faz 3 perguntas aos jurados, pelo menos 3. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, vai depender de caso a caso. Mas basicamente ele faz 3 perguntas. Essas perguntas estão aqui no artigo 483. Que ele diz assim, os quesitos que o juiz vai perguntar para os jurados são formulados na seguinte ordem, indagando sobre o seguinte. Então a primeira coisa que o juiz pergunta é dia tal, hora tal, o réu tal, alvejou a vítima tal. Então vamos supor que eu esteja sendo processado por ter matado a pessoa tal dia, tal hora, no bairro Sapiranga.
Aí o juiz pergunta, dia tal, hora tal, o Sidney alvejou, disparou disparos de armas de fogo, projéteis, contra a vítima João. Aí passam dois oficiais de justiça, cada um com a urna, né? O primeiro é o que vai valer, né? E o segundo é o voto remanescente. Então, o jurado 1 acha que sim, aí ele recebe 2 cédulas, cada jurado, são 7, que estão no conselho de sentença, vou conversar sobre isso mais na frente. Aí o jurado está aqui com 2 cédulas, o sim ou não. Aí o juiz pergunta, dia tal, hora tal, o Sidney alvejou a vítima tal, com intenção de matar? Aí o jurado 1 acha que sim. Aí ele bota sim na primeira urna e não na segunda urna. O jurado não já acha que não. Aí ele bota não na primeira urna e sim na segunda urna. Aos oficiais de justiça, eles passam por todos os 7 jurados. A urna que está valendo, o oficial de justiça entrega ao juiz. O juiz abre a urna, que tem 7 votos dos 7 jurados. E o juiz sai tirando. Aí ele mostra sim, não, sim. Quando o juiz chega a 4 votos sim ou 4 votos não, ele é obrigado a parar de tirar. Por quê? Porque antigamente, antes de 2008, o juiz era obrigado a tirar todos os votos. E às vezes, os 7 jurados tinham respondido sim. Então, se o juiz tira os 7 votos e os 7 jurados disseram sim, acabou o princípio do sigilo das votações. Então, cada jurado, quando vai votar, ao final do julgamento, ele recebe um sim e um não. E aí ele fica com ele, bota nessa urna, entrega para o juiz, de maneira que ninguém sabe se ele votou sim ou votou não. E como são 7 jurados, a maioria de 7 são 4. Quando o juiz chega 4 sims ou 4 nãos, o juiz para de tirar. Para quê? Para respeitar o segundo princípio do tribunal do júri, que é o sigilo das votações. Deu para entender? E aí, depois que o juiz pergunta sobre a materialidade do crime, se dia tal, hora tal, eu alvejei a vítima, ele pergunta sobre a autoria. Na verdade, na primeira pergunta, ele pergunta assim, dia tal, hora tal, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo? Ele não coloca o meu nome ainda, na primeira pergunta. Então ele bota, dia tal, hora tal, a vítima foi alvejada por arma de fogo? Aí o jurado, se responderem sim, ao juiz chega a outra pergunta, que aí é sobre a autoria. O, o, o disparo de arma de fogo, o autor do disparo de arma de fogo foi o Sidney? Se os jurados responderem sim, aí o juiz passa para a terceira pergunta. Então, dia tal, hora tal, a vítima foi alvejada? Está perguntando sobre a materialidade do fato. Se for sim, passa para a segunda pergunta. Quem a disparou foi o Sidney? Se foi sim, passa para a terceira pergunta. Na terceira pergunta, é dito assim, o acusado absolve o acusado? O réu absolve o acusado? A pergunta é bem simples. O jurado absolve o acusado? Essa aqui que eu estou marcando. Ó. O jurado absolve o acusado? E aí o juiz explica, senhores jurados, se vocês tiverem qualquer motivo para absolver o réu, esse é o momento. Porque se vocês responderem não à próxima pergunta, senhores jurados, o Sidney vai estar condenado. Aí o jurado, nessa fase, o juiz até diz, olha, se você tiver dúvida se foi o Sidney ou não, coloque em sim para você absolver o Sidney. Porque nesse momento, é o último momento que o réu tem para absolver o último momento que o jurado tem para absolver o réu. Então, a primeira pergunta é sobre a materialidade, segunda pergunta é sobre a autoria, e terceira pergunta é sobre se o jurado me absolve. Aqui, essa pergunta que o jurado faz, que o juiz faz, o jurado absolve o acusado, é uma pergunta que o jurado vai me absolver ou me condenar pela íntima convicção. Ele não vai precisar dizer por quê. Próximo princípio, turma, princípio da soberania dos vereditos. Esse princípio da soberania dos vereditos, ele vai dizer que a decisão dos jurados é soberana. Pode falar, Vitor. Alguém vai falar? Ninguém vai falar, não, né? Pessoal, eu não estou entendendo nada. Alguém vai falar?
Cisne, tá ouvindo? Eu vou falar, eu não estou ouvindo. Vitor, se tu estiver falando, eu não estou conseguindo escutar nada. Acho que a tua internet está muito ruim. Vê aí se tu tá conseguindo me ouvir. Talvez desliga aí tua câmera, que talvez fique melhor para tu falar. Pronto. Tá dando certo agora? Ou não? Tá bem dando certo. Pronto, deu certo. Só para saber, que eu acho que tá meio lento mesmo. Pronto, escreve aí no chat, que aí eu vou falando isso, depois eu vejo. Turma, soberania dos vereditos. Significa que se os jurados absolveram, o juiz não pode condenar. Se os jurados condenaram, o juiz não pode absolver. Se os jurados condenaram ou absolveram, o juiz deu a sentença, porque os jurados absolvem ou condena, e quem faz a sentença é o juiz, né? O juiz presidente do tribunal do júri. Aí os jurados condenaram ou absolveram, o juiz deu a sentença em conformidade ao juiz, em conformidade à decisão dos jurados, aí eu apelei. Mesmo que eu apele, o tribunal não pode mudar a decisão dos jurados. O máximo que o tribunal pode fazer é determinar que haja um novo julgamento. Então, se os jurados condenaram, não pode o juiz nem o tribunal absolver. Se os jurados absolveram, não pode o juiz e o tribunal condenar. Cabe apelação do tribunal do júri? Cabe, é uma apelação super importante, está até no artigo 593. No artigo 593, inciso 3, olha o que está dizendo, pessoal. O artigo 593, inciso 3. O artigo 593, inciso 3, ele fala da apelação no tribunal do júri. E essa apelação no tribunal do júri vai dizer assim, ó, caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões do tribunal do júri quando é o tipo de apelação vinculada. Por quê? Porque você só pode alegar as alíneas A, B, C ou D. Pode alegar mais de uma? Pode. Mas quando você for apelar da decisão dos jurados no tribunal do júri, você só pode apelar com base em um dos 4 fundamentos. Em um, nos 2, no 3 ou no 4. Não pode ter outro fundamento que não seja no artigo 593, inciso 3º. No artigo 593, inciso 3º, diz assim, ó, cabe apelação no prazo de 5 dias das decisões dos jurados do tribunal do júri. Quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, a gente vai ver o que é pronúncia, ou seja, quando houver uma nulidade no julgamento lá pelos jurados, quando a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, então, a lei diz uma coisa, o juiz fez outra, a lei diz que não existe regime integralmente fechado, o juiz condenou integralmente fechado, ou quando os jurados absolveram, o juiz condenou, ou o contrário, os jurados condenaram e o juiz absolveu. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, ou quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Preste atenção na linha D. Quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Então, os autos provam que o cara é inocente e os jurados condenaram. Os autos provam que o cara é condenado e os jurados absolveram. Você pode apelar dizendo que a decisão dos jurados foi errada, que era para eles terem absolvido, que eles eram para ter sido condenados? Pode. Mas olha o que diz o parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no inciso 3º, a linha D deste artigo, o tribunal ad quem, o TJ, se convencer de que os jurados decidiram errado, se convencer o tribunal TJCE, o professor Mário Parente, decidir que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o professor Mário Parente, o magistrado TJ, não pode mudar a decisão dos jurados. Eles vão dar provimento para submeter ao réu a um novo julgamento. Então, mesmo que você apele mostrando por A mais B que os jurados erraram na decisão dele, o juiz, o magistrado, o desembargador, ele não pode alterar a decisão dos jurados. O que eles podem fazer é determinar um novo julgamento, que o réu seja submetido a um novo julgamento. E ele só pode apelar
com base no inciso D, só pode haver uma apelação com base no inciso D. Porque se nesse novo julgamento der o mesmo resultado, então, tudo nos autos mostra que eu deveria ter sido absolvido, e os jurados me condenaram. Eu apelei dizendo, tudo nos autos mostra que eu devo ser absolvido, e os jurados me condenaram. O tribunal, o que é que faz? Determina um novo julgamento por outros jurados. Esses outros jurados me condenaram de novo. Eu não posso mais apelar pela linha D de dado. Só se pode apelar pelo artigo 593, inciso 3, a linha D de dado, uma única vez. E quando o tribunal acha que os jurados julgaram errado, durante só uma vez, pode ser feito um novo julgamento. Deve ser feito um novo julgamento durante uma única vez. Por quê? Porque um princípio muito caro para o tribunal do júri é a soberania dos veredictos. O que os jurados decidirem, não pode juiz, magistrado, desembargador nenhum alterar. O que eles decidirem está decidido. E só para eu acabar, turma, aqui os princípios, aí já eu vejo as dúvidas. Os jurados têm competência, né? O tribunal do júri, que é o que a gente vai conversar, que é o que a gente já está conversando, ele julga crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida são 5. São os que estão no artigo 121 a 128 do CP, do Código Penal. Que é, turma, o homicídio doloso, nesse cara aí do assessor, o homicídio doloso, o aborto, o infanticídio, a instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, ou, recentemente, a instigação, induzimento, auxílio à automutilação, que é do jogo Baleia Azul. Então, se eu estou no jogo Baleia Azul, eu criei o jogo Baleia Azul, a galera está se automutilando por minha causa, eu vou para o júri. Se eu concorri para o aborto de alguém, eu vou para o júri. Se a mulher matou o próprio filho em estado de puerperal, ela vai para o júri. E o mais comum do júri, 90% dos júris, para não dizer mais, é feito por homicídios dolosos, né? Por homicídios dolosos. Acontece, turma, que o maior erro é você achar que o júri só julga crimes dolosos contra a vida. Julga também os crimes conexos. Julga também os crimes conexos. A conexão está no artigo 76 do CPP. Crimes conexos, vocês já viram incompetência no ano passado. Então, todos os crimes que têm relação com aquele assassinato, por exemplo, são julgados no tribunal do júri. Então, o goleiro Bruno foi julgado pelo homicídio da Elisa Samúdio, mas também pelo sequestro da Elisa Samúdio, pelo cárcere privado do Pedrinho e pela ocultação de cadáver. Então, o tribunal do júri, ele arrasta os demais crimes. Os Nardoni foram julgados no tribunal do júri pelo assassinato da Isabela Nardoni e pela fraude processual, porque eles fraudaram o local para induzir a erro o perito e ao juiz. Fraude processual não é crime doloso contra a vida e foi julgado no júri. Aqui no Ceará, um advogado matou o primo da ex-esposa dele, que era policial. Aí ele matou, drogando o cara e depois asfixiou. Esse cara, ele respondeu no tribunal do júri, não só, pessoal, pelo homicídio, né? Mas respondeu por outros crimes que estavam envolvidos, que não eram crimes dolosos contra a vida. Então, às vezes, cai nas provas assim, o tribunal do júri julga exclusivamente crimes dolosos contra a vida. Não, ele não julga exclusivamente crimes dolosos contra a vida. Ele julga crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos. Que são crimes conexos? São crimes que estão relacionados a esse crime doloso contra a vida. Deu para entender, pessoal? Show. Deixa eu ver o que o Vitor está falando. Estava com dúvida em relação ao princípio da plenitude da defesa. Tem alguma vedação em relação a argumentos que podem ser usados? Tem. Ao uso de algema, certo? É o que você não pode utilizar, certo? Nem a decisão de pronúncia. Deixa eu colocar aqui, a pergunta do Vitor é boa, porque, turma, pergunta do artigo 478. Deixa eu colocar aqui, que aí eu vou passar esse material depois para vocês, e vocês podem dar uma olhada. Quais são os argumentos? O que o Vitor me perguntou professor, além dessa questão, existem outros argumentos que eu não posso utilizar no tribunal do júri? Existe, Vitor, que é exatamente, cara, o artigo 478.
artigo 478, ele vai dizer assim, ó, durante os debates no tribunal do júri, lá com os jurados, as partes não podem fazer, sob pena de nulidade, referência a decisão de pronúncia, decisão posterior que julgar admissível a acusação, ao uso de algema como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Não podem falar também do silêncio do acusado ou ausência do interrogatório. Então, durante lá os debates, não se pode falar assim, senhores jurados, nós só estamos aqui na segunda fase do júri porque esse juiz pronunciou. Se esse juiz pronunciou, que é a primeira fase, só vai para a segunda fase se o juiz da primeira dá a sentença de pronúncia. Vai ver isso na próxima aula. Aí o advogado diz, o juiz pronunciou. Se o juiz pronunciou é porque ele acha que o cara cometeu o crime. Não pode. Não pode falar da decisão de pronúncia, não pode falar das decisões do processo, não pode falar do uso de algema. Olha aí, ele está usando a algema e até porque ele é condenado. Não pode. E não pode falar, ele está usando a algema, o bichinho já está sofrendo muito, absolva. Não pode falar das algemas. Se falar, o juiz não cortar na hora, o processo é nulo. Também não pode falar, olha, ele está calado, quem cala consente. Não pode falar. Nessa questão, ele está calado, quem cala consente. E também não pode falar que o interrogando, né, o réu, faltou interrogatório. Se ele faltou interrogatório é porque ele tem coisa a esconder, por exemplo. Não pode. Então, as limitações, Vitor, da plenitude da defesa é muito o 478 e o 479, né? O 479 diz que você só pode apresentar coisas que você tenha juntado aos autos com 3 dias úteis de antecedência, e o 478 diz que você não pode falar da decisão de pronúncia nem do silêncio do acusado. É mais isso, Vitor. Aí o Vitor, quanto à competência, situações que envolvem latrocínio, é uma ótima pergunta também. Latrocínio não é crime doloso contra a vida, ok? Tem até uma súmulazinha. Latrocínio, súmula, latrocínio, não é crime doloso contra a vida. Portanto, 603, a súmula. Latrocínio não é crime doloso contra a vida. Latrocínio é o roubo seguido de morte. Latrocínio não segue a competência do júri, certo? Importantíssima essa consideração aí do Vitor, para vocês saberem, se o cara matou para roubar, não vai para júri. Se o cara matou para roubar, vai para o juiz singular. Como diz a súmula 603 do STF. Quando ela vai dizer a competência para o processo de julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Show. Estupro seguido de morte, tortura seguida de morte. Também, Vitor, não são crimes dolosos contra a vida. A primeira coisa que... latrocínio é um crime contra o patrimônio, estupro seguido de morte é um crime préter-doloso. O crime préter-doloso, que você viu no artigo 19 do Código Penal, é aquele crime em que a sua intenção é cometer um crime menos grave e acaba acontecendo um crime mais grave. Então, o estupro seguido de morte, a tortura seguida de morte, o seu dolo é só, aspas, estuprar. Seu dolo é só aspas no só, né? É torturar. Mas por culpa sua, porque você cedeu no estupro, cedeu na tortura, a vítima acaba morrendo. Você não desejou o resultado morte. Se você não deseja o resultado morte, não é um crime doloso contra a vida. Então, não sendo um crime doloso contra a vida, não vai para o tribunal do júri. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver, para ver se é da competência do tribunal do júri, é se é um desses 5 tipos de crime doloso contra a vida. Homicídio doloso, aborto, infanticídio, auxílio, instigação e induzimento ao suicídio, auxílio, instigação e induzimento à automutilação. Tem esses 5, e esses 5 são conexos com outros, como fraude processual, ocultação de cadáver, sim, são. Então esses outros são julgados no júri. Beleza? Aí o Vitor, cara, eu já vi crime de estupro caindo na vara de crimes contra o patrimônio, porque depois o agressor furtou. Minha gente, coisa mais absurda, realmente. Enfim, a prática é muito complicada. Muito mesmo. Turma, com 1000 desculpas a vocês, eu vou precisar acabar a aula mais cedo. Prometo a vocês que eu vou repor, caso haja necessidade, que eu acho que vai haver, tá bom? Nem que eu grave, assim, nem que eu marque um sábado, um sexta, eu gravo a aula e depois vocês assistem, tá?
mas não vai ser agora que eu vou repor esse momento, mas eu estou de plantão no tribunal no TJ e acabou de sair com 2 condições coercitivas que eu vou precisar resolver, tá bom? Então me perdoe aí ter que acabar um pouco mais cedo, mas eu prometo a vocês que eu reponho esses minutos que estão faltando, tá bom, de aula? Quinta-feira aula normal e eu continuo da onde eu parei, depois eu reponho com vocês, eu marco para vocês, tá bom? Vou parar de gravar, me perdoem aí de novo e tenham uma boa semana.